Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Eu sou José Garajal e estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o mercado. E nós já vamos começar aqui com o nosso gráfico de sempre, na verdade, que é este gráfico do Bitcoin na Bitstamp, que tem este canal aqui que é margeado pelas médias semanais de 144 períodos por cima, 233 períodos por baixo. Eu acabei de acertá-las aqui. E conforme estamos vendo, então o Bitcoin até segunda ordem está, mesmo tendo tentado algumas vezes aqui ó, romper para baixo, desde que de fato tomou suporte acima da média de 144 períodos, tentou romper para baixo uma, duas, essa é a terceira vez que há a tentativa de um rompimento para baixo na média de 144 períodos, que pode ser bem sucedido ou não, a depender do que vai acontecer hoje e amanhã, né? Vocês veem que isso aconteceu algumas vezes. Nesse caso aqui, inclusive, se a gente vem para o tempo gráfico de 4 horas, a gente percebe que houve um rompimento para cima deste canal descendente, cuja tendência geralmente é romper de fato para cima, né? E neste rompimento para cima agora está acontecendo o reteste do canal. Ao mesmo tempo em que não é dos pontos mais positivos, né? A gente voltar para um canal paralelo, principalmente um canal que ele é delimitado por médias móveis tão importantes, né? Significando que pode representar a perda dessas médias móveis, né? O que catapultaria, haveria uma cascata de vendas caso isso de fato ocorresse, né? O Bitcoin está aqui fazendo um reteste até então, até segunda ordem saudável nessa região, que pode dar uma continuidade até patamares mais altos, certo? Existem outros elementos a levar em conta aqui, né? O primeiro deles é o seguinte, ó, aqui nós temos, não temos nenhuma divergência de alta, ó. Aqui não há no tempo gráfico de 4 horas nenhuma divergência de alta. No tempo gráfico diário, também não, né? Nós temos aqui até agora tudo está acontecendo normalmente até agora. Claro que aqui, ó, se a gente for ver este fundo aqui, né? Este fundo e este fundo são fundos que estão alinhados, né? Nesse sentido, há uma divergência de alta, mas aqui é uma grande distância, né? Pode ser que essa divergência ela não seja válida para que nós consideremos aqui o curto médio prazo, né? E se viermos para o tempo gráfico de uma hora, de certa maneira, também não há uma divergência significativa. Aqui temos fundos descendentes também, né? Aqui não há nem nada significativo acontecendo, muito pelo contrário, nós temos aqui uma divergência de baixa no tempo gráfico de uma hora, né? Temos aqui fundos ascendentes, topos ascendentes e aqui nós temos topos descendentes, que até, na minha opinião, foi o que fez incorrer aqui nessa correção das últimas horas, certo? Então, mas esse reteste está saudável até a segunda ordem, porém o Bitcoin precisa estar acima aqui dos 76 mil e dos 76.300 dólares a fim de dar continuidade ao movimento. Do contrário, né, principalmente se perder aqui essa região dos 75.500, a tendência é que ele venha de fato reexplorar aqui, principalmente essa região de oferta do mensal novamente, no mínimo aqui, né, para não dizer o fundo deste canal que vai aqui confluir com pelo menos, né, a 886 da Fibonacci em 72.350, que seria também um reteste saudável para o Bitcoin. Acredito que se perder aqui o 73, vai vir buscar aqui a base também dessa região de oferta para fazer o reteste, né? E tudo isso só os próximos dias para dizer, mas temos que levar em conta que o Bitcoin não está muito saudável nessa situação, né? Até mesmo se a gente considerar isso daqui, ó, né, considerar este movimento aqui, nós temos aqui topos ascendentes, né, e aqui nós também temos, né, topos descendentes, ó, aqui porque eu não peguei o topo que está agarrado, não, temos também aqui topos descendentes. Então, até mesmo no tempo gráfico de 4 horas, nós temos uma divergência de baixa, o que pode levar o Bitcoin pelo menos aqui, ó, a essa região de sobrevenda no tempo gráfico de 4 horas, que conflui aqui com a região dos 72.500, pelo menos, e aqui ó, 74, 72.500, tudo bem? Ao que parece, esses são os pontos de atenção para o momento. E se nós viermos aqui neste outro gráfico, no tempo gráfico semanal, que tem aqui mais definidamente o que nós identificamos anteriormente como uma bandeira de baixa, né? O Bitcoin, e também utilizando a Bull Market Support Band como uma referência, nós já vimos que a Bull Market Support Band ela é uma referência no que se refere a
continuidade de movimentos de alta e de baixa, né? Aqui nós tivemos de fato uma perda com reteste dela, estamos tentando fazer o primeiro reteste aqui. Para mim, isso foi um fake out, né? Nós já vimos isso acontecer, por exemplo, aqui, ó, nessa situação, né? E depois deste caso, claro que não acho que nós estamos nessa primeira fase do bear market aqui. Essa primeira fase foi essa daqui, mas o movimento foi bastante similar, né? Nós estávamos pensando neste movimento como algo parecido com isso aqui, uma última perna do bear market, mas não há como a gente saber, definir anteriormente, né, se é a primeira, segunda, terceira perna da bear market, até porque nós levamos em conta que o Bitcoin nunca de fato participou de um bear market do TradFi, né, e tendo em vista que o TradFi está nessa situação, ó, com novas máximas, enquanto o Bitcoin está sofrendo ainda dentro de uma bandeira de baixa, em um movimento de baixa fortíssimo, né, nós acreditamos que, por exemplo, se o TradFi começar a corrigir, tendo em vista que nós temos aqui no tempo gráfico diário já o desenho de uma divergência de baixa severa com um desvio, né? E se nós formos para o tempo gráfico semanal, essa divergência de baixa está ainda mais severa para a Nasdaq, né? Se nós formos parar para ver dessa forma aqui, ó, né? Caso haja uma correção aqui em Nasdaq, é muito pouco provável que o Bitcoin não vá junto, tá? No processo de correção, principalmente tendo em vista que nós temos aqui, por exemplo, o DXY, né? Aqui no tempo gráfico semanal, formando, como vocês podem ver, pelo menos uma divergência de grau B, porque nós temos aqui fundos alinhados, para dizer o mínimo. No fundo, na verdade, são fundos descendentes, né? Aqui, na verdade, são fundos descendentes com desvio para baixo, né? Fundos descendentes com fundos ascendentes, né? Essa configuração de uma divergência de alta no tempo gráfico semanal dá aqui, para mim, uma ideia de pelo menos 3 meses de um movimento de alta, caso essa divergência se confirme. Aqui nós tivemos um primeiro fake out deste triângulo simétrico aqui, do que poderia ser uma bandeira de baixa de fato também, para a continuidade do movimento de baixa no DXY, mas nós vimos aqui que essa região de suporte segurou muito bem entre os 96 e 96,9 pontos, tá? Ao mesmo tempo que essa região de resistência também manteve o DXY pressionado aqui desde abril de 2025, mas temos que levar em conta que essa linha de tendência não é uma linha de tendência qualquer, ela acompanha o DXY desde 2008, né? Então nós temos aqui uma situação extremamente delicada, principalmente se levarmos em conta, né, o fato de que temos, por exemplo, aqui o petróleo, né, em uma situação, ó, uma tomada de suporte, por mais que tenha havido um rompimento, nós temos o petróleo com um movimento de alta que após uma grande lateralização, se nós formos ver o petróleo em seu movimento macro, isso aqui também é um tempo gráfico semanal, ó, desde 2022 formando uma cunha descendente, tendo feito um fake out para baixo aqui, ó, na casa dos 55 e dos 60 dólares, né? Ou seja, estando hoje aqui, ó, num patamar 50% mais elevado do que estava no início deste ano, em janeiro de 2026, nós vemos que os efeitos na inflação, né, de um petróleo a este valor por pelo menos 5 meses já, né, ainda serão sentidos pela economia americana e, consequentemente, a economia mundial, e um processo de reinflação, um processo de saída dos ativos de risco é muito mais factível do que o inverso nessa situação, principalmente com o dólar aqui mostrando a possibilidade de um ganho de força, né, confirmado, por exemplo, pelo Tesouro de 10 anos, que rompeu aqui também um patamar de resistência que vinha sofrendo também desde janeiro de 2025, tá? Formando aqui até segunda ordem uma bandeira de alta que foi rompida para cima com um reteste nesse momento e com alvos até os 5%, aqui, pelo menos 4,75% e 5%, né? Pagando aqui sem divergências de baixa no momento, fazendo com que o custo do dinheiro se mostre elevado e se elevando, né? O que faz com que ativos de risco, principalmente como o Bitcoin, que representam um barômetro da liquidez global, né, sofram como estão sofrendo. Ó, e veja, desse sentido aqui, ao que me parece, né, estejam aqui nesse sentido, ó, fazendo aqui um fake out para pelo menos retomar o fundo dessas figuras gráficas, e eu diria com uma certa segurança de que a maior probabilidade é que o Bitcoin faça esse rompimento para baixo aqui e vai explorar a casa dos 50 mil dólares, que neste gráfico que nós já estudamos e exploramos há bastante tempo, né, é a região de
demanda do tempo gráfico mensal, confluindo aqui não só com a 0,5 da Fibonacci, como também com o Golden Pocket da Fibonacci, tá? O que me faz crer que por mais que esses movimentos locais aqui, ó, se apresentem como façam com que nós pensemos que o Bitcoin possa estar em um movimento de força, de retomada de novas máximas, né? Parece muito mais factível que neste momento o Bitcoin faça um movimento de correção, né? Principalmente quando e se iniciar este movimento por parte dos índices norte-americanos, beleza? Então nós estamos fazendo esse vídeo de alerta, de cuidado, né, para as pessoas aí que com o último movimento de alta ficaram empolgadas com o que poderia acontecer com o Bitcoin, por mais que aqui na CME nós possamos ver que, por exemplo, ainda em 83, 84 mil dólares, haja um gap de alta que não foi fechado por completo. Nós tivemos um gap fechado aqui nessa região de 81, 82 mil dólares, mas o gap aqui na casa dos 84 mil dólares não foi fechado. Nós estamos tendo uma tomada de suporte aqui, apesar do estocástico no semanal estar aqui em cima, né, o que é seríssimo, né, e apesar de que aqui no diário nós temos a possibilidade, ó, de uma tomada de suporte que impediu aqui a entrada na região de baixo, os 75.800 dólares são de fato um ponto que define se vai haver uma cascata de venda ou não, porque aqui, ó, nós temos aqui em confluência, né, tanto o reteste da região de baixa do semanal, como a retomada de suporte da região de baixa do diário. Ou seja, se aqui, né, esse suporte do diário for mantido, a maior probabilidade é que a gente também mantenha o 76.800 como suporte. Pelo contrário, se não conseguirmos romper essa região de 76.800, como hoje não foi possível, né, nós estamos aqui numa tentativa, isso aqui se confirmar como uma bandeira de baixa, o primeiro movimento mais provável é que o Bitcoin venha pelo menos aqui, ó, explorar, não surpreendentemente, a base da região de oferta do mensal. E caso isso ocorra, na minha opinião, né, nós já teremos perdido patamares importantes o suficiente para denotar a continuidade no movimento de baixa, beleza? Então por hoje é só, lembre-se, isso aqui não é aconselhamento financeiro, eu estou apenas dando as minhas opiniões sobre o mercado como um todo. Entre nas nossas redes, nós temos X, Threads, Substack, Blue Sky. O Substack a gente lança relatórios trissemanais a respeito de todo o mercado TradFi, a relação do TradFi com o mercado cripto em geral, tá? E não só isso, nós também temos agora uma comunidade Bitcoin, a verdade inconveniente, na qual nós falamos a realidade a respeito do Bitcoin, para além de quaisquer evangelismos que tratam o Bitcoin como um novo dinheiro, como uma revolução no mercado financeiro, ou uma revolução financeira, uma revolução no sentido de soberania em todos os níveis, e nós debatemos, né, em nível filosófico todas essas questões, tá? Esperamos vocês lá, os links estão aí abaixo. Curtam, comentem e compartilhem com aqueles que vocês acham que podem se interessar por este conteúdo, beleza? Forte abraço, até a próxima!